Bom dia, o meu nome é Iolita Silva, eu sou estudante do curso de Letras Portuguesas pela Universidade Aberta. Vou estar apresentando para vocês, um assunto do primeiro ano do ensino médio. Vou estar usando este livro aqui, Novas Palavras, de Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio. O meu assunto escolhido foi o artigo, Então, desse assunto, nós vamos ver conceito e classificação do artigo e os principais empregos do artigo, Então, o conceito. O artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo geral indefinido ou de modo particular definido, A partir desse conceito, nós podemos subdividir o artigo em dois grupos. O grupo dos artigos indefinidos, como no singular e umas no plural. E de modo definido, a no singular e as no plural. Então, nós vamos ver agora os principais empregos do artigo, Onde nós vamos ver a substantivação das palavras, O artigo sempre é associado ao substantivo. Assim, se for associado a qualquer outra palavra da classe gramatical, essa palavra passará a ser substantivo, ela vai desempenhar o papel de substantivo, Por exemplo, nós temos as palavras verde, amarelo, azul, vermelho. Nós sabemos que são adjetivos essas palavras, Mas quando elas aparecem precedidas de artigo, elas vão designar o nome das próprias cores, então vai passar a ser substantivo, Por exemplo, se eu tenho o verde, Então, o verde eu estou determinando como um artigo definido masculino, O vermelho, o amarelo, o azul. Então, assim, eu estou substantivando os adjetivos verde, amarelo, azul e vermelho. Então, e nós temos outros exemplos também com outras palavras de classes gramaticais. Por exemplo, eu tenho longe, longe é um advérbio, e tenho cantar, cantar é o verbo, Que também associadas ao artigo, elas vão desempenhar o papel de substantivo na oração, Então, se eu tenho esse exemplo aqui, ao longe ouve-se o cantar de um pássaro. Ao longe. Longe é um advérbio. A gente sabe que longe é o advérbio. Só que nesta frase eu tenho longe, Ao longe. Então, esse ele está, é o artigo, ele está substantivando este adjetivo, Então, ele já não vai ser um adjetivo, ele vai passar a ser um substantivo, E ouve-se o cantar. Cantar, como eu já tinha falado antes, é um verbo, cantar, Mas como ele vem procedido do artigo, então ele passa a ser um substantivo. Então, ao longe, ouve-se o cantar de um pássaro. Então, nessa primeira parte, nós vimos conceito e classificação do artigo, E a substantivação, de outras palavras de classes gramaticais que, acompanhadas de artigos, elas passam a desempenhar o papel de substantivo, E nós vamos ver também a determinação de gênero e número dos substantivos, Então, o artigo, além de substantivar palavras de outras classes gramaticais, E também, além de identificar como definido ou indefinido, ele também emprega para identificar o gênero masculino e feminino ou em número, singular e plural, das palavras das classes gramatical. Então, além dele substantivar as palavras, ele vai definir o gênero masculino e feminino e também vai identificar o número singular ou plural. Por exemplo, eu tenho o dilema, Por causa desse antes da palavra dilema, ele vai ser um substantivo masculino, Outro exemplo que eu tenho, o vírus, É outro substantivo masculino no singular. Agora, se eu falo os vírus,
Aí já passa a ser um substantivo masculino no plural, né? E para identificar o gênero feminino, temos o exemplo aqui, ó. A rádio. Uma rádio, né? Então, é um substantivo feminino. E no modo masculino, eu posso botar um rádio, eu posso pronunciar um rádio, um substantivo masculino, né? Então, nós vemos exemplos do substantivo, do artigo onde ele substantiva as palavras de qualquer outra classe gramatical, quando acompanhada de artigo, e vemos também, né, que ele pode determinar o número e o gênero, o número como singular e plural e o gênero como masculino e feminino, de outras palavras gramaticais também. E nós vamos ver também que os substantivos que não admitem artigo, ou seja, tem substantivos, vai ter regras em que o substantivo ele não vai admitir o artigo, né? Ele não vai ser acompanhado de artigo, ele não vai admitir porque a frase vai perder todo o sentido, né? Por exemplo, eu tenho, num desses casos, é em nome de cidades e o outro caso também em nome, associado a nome de pessoas famosas, né? Por exemplo, em maio visitaremos Brasília, né? Eu tenho uma frase, em maio visitaremos Brasília. Então, Brasília é o substantivo, né? Nome de cidade. Então, nesse caso, ele não vai admitir o artigo, esse substantivo. Por quê? Olha, se eu colocar em maio visitaremos a Brasília, a frase perde o sentido, né? Ou então, se eu falar, em maio visitaremos o Brasília, também não admite o artigo, né? Então, nesse caso de cidades, de nome de cidades, o substantivo ele não vai admitir o artigo, que seja acompanhado de artigo. E no caso de nome de pessoas famosas também, né? Ele não vai admitir de forma alguma um artigo. Se eu tenho Leonardo da Vinci foi inventor e artista, né? E nesse caso aqui a gente está usando o nome de pessoas famosas. Então, se eu coloco o Leonardo da Vinci, né? Então, não há necessidade de ter um artigo, porque a frase ela vai perder o sentido. Então, em nomes de cidade e em nomes de substantivo, que são nomes de cidade, nome de pessoas famosas, ele não admite o artigo, porque a frase ela vai perder o sentido. Ou seja, não há necessidade de artigo nesses dois casos, né? Aí nós vamos ver também o emprego opcional do artigo, onde, né, a gente tem a opção de colocar ou não colocar o artigo, porque a frase vai continuar tendo sentido, né? Nesse primeiro exemplo que nós estávamos falando sobre cidade, nome de pessoas famosas, ele não admite de forma alguma. Agora nós vamos ver exemplos de opções onde podemos ter artigo ou não ter artigo, que a frase vai continuar tendo um sentido, né? Ela não vai perder o sentido, com ou sem o artigo. E quais são esses dois casos, né? Nós vamos ter esses dois casos quando existem casos em que é indiferente, né, empregar ou não o artigo, né, como eu tinha falado. E um desses casos é quando a gente vai se relacionar com pessoas do nosso meio social ou familiar, ou no caso de pronomes possessivos, como meu, sua, nossa e etc. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o primeiro exemplo que nós temos. Nós vamos ter aqui no caso de pessoas se relacionando a pessoas de modo familiar ou do nosso meio social, né? Que nesse caso a gente vai poder ou não utilizar o artigo porque a frase vai continuar tendo o mesmo sentido. Por exemplo, sabia que Marcelo viajou? Né? Nessa primeira frase aqui eu tenho, sabia que aí eu vou ter o artigo definindo Marcelo, né? Viajou, né? Eu posso usar a mesma frase sem o artigo e ela vai continuar tendo sentido. Por exemplo, sabia que Marcelo viajou?
Então, eu vou ter a opção de usar ou não artigo, porque eu estou me referindo a Marcelo. Marcelo é uma pessoa do meu meio social ou pode ser uma pessoa familiar, né? Então, nesse caso, ele permite que eu use ou não o artigo antes do substantivo, né? E no caso dos pronomes possessivos, eu vou ter um exemplo aqui, ó. Apoio a sua decisão de voltar, né? Apoio sua, né? Aí nós temos um pronome possessivo, sua. Então, apoio a sua decisão de voltar. Nessa primeira oração, nós temos o artigo a, né? Que está definindo a sua decisão de voltar. E eu posso utilizar essa mesma frase, né? Sem o artigo, e ela vai continuar tendo o mesmo sentido, né? Apoio sua decisão de voltar. Então, a frase, ela continua com o mesmo sentido, porque nesses dois casos, ou eu me relacionando, me referindo a pessoas, né, de modo familiar ou do meu meio social, eu posso ou não utilizar o artigo. E também nesse outro caso, quando eu tenho os pronomes de posse, como meu, sua, né, e etc. Então, nós vimos aqui exemplos de palavras, né, que podem ser substantivadas quando são acompanhadas do artigo, né? O artigo ele pode substantivar qualquer outra palavra de classe gramatical. Ele também pode determinar o gênero e o número, o gênero como masculino e feminino, e o número como singular e plural. Nós vemos também esse caso. Nós vemos também a questão do substantivo que não admite de forma alguma, né, o artigo. Ele não, a frase, ela, se a gente, nesse caso aqui, se a gente colocar o artigo, ela vai perder o sentido. Então, nós vimos também a questão do substantivo, que ele não admite o acompanhamento do artigo. E vimos também o emprego opcional do artigo, que são nesses dois casos, quando a gente se trata da pessoa de uma pessoa familiar ou uma pessoa do nosso meio social, né? Ou então quando a gente tem os pronomes de posse, seu, sua, nossa, etc. Nesse caso é opcional utilizar o artigo. E vimos também, né, o conceito do artigo, que é a palavra que antecede o substantivo, e vimos também que a partir desse conceito, né, que ele vai determinar se o artigo é definido ou indefinido, nós podemos subdividir em dois grupos, né, o artigo, que são uma do grupo indefinido, no singular, umas no grupo indefinido também, só que no plural, e vimos também OA no singular, do grupo definido, e OAs do grupo definido no plural. Então, a gente viu esse conceito do artigo, vimos a substantivação do artigo, né? Vimos também que ele pode determinar o número e o grau, o número e o gênero dos substantivos. Vimos também substantivos que não admitem de forma alguma o artigo. E vimos, por último, a opção que nós temos de ter ou não o artigo em uma oração. Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? E por hoje, a gente encerra por aqui o meu conteúdo.